Se você não quer trabalhar o resto da sua vida recebendo um salário de privada, eu recomendo você assistir esse vídeo. Se você tem entre 18 a 30 anos, carteira assinada, ganha pouco mais que um salário mínimo e fala pra si mesmo, é só o começo, eu vou te poupar um pouco de tempo. O sistema já te condenou. Você não está construindo uma carreira, você está apenas ocupando uma vaga de CLT. E estatisticamente, a maioria das pessoas vai morrer nessa vaga. E isso não é algo que eu tirei da minha cabeça, né? É algo que você vê em todos os dados aí das grandes instituições. E hoje eu vou te mostrar que, com um pouco de lógica e sem nada de motivação aqui, o porquê esse tipo de trabalho CLT pode destruir o seu futuro. Em contrapartida, como isso finge te dar uma segurança. E no fim do vídeo eu vou te mostrar 3 caminhos que você pode seguir para sair dessa armadilha. E antes que venham falar qualquer coisa, isso não é um ataque ao CLT em si, mas ao CLT de baixa qualificação, ok? Só para deixar bem alinhado isso. Tá, vamos lá, vamos entender primeiramente o que é um subemprego. O subemprego é uma função com baixa barreira de entrada, um salário baixo e alta rotatividade, e nenhum poder de barganha. E aí a gente pode enquadrar algumas funções, como caixa, atendente, operador, auxiliar genérico e telemarketing. Todos esses trabalhos são trabalhos onde, se você sair hoje, amanhã alguém já pode estar no seu lugar. Mas não que você seja inútil ou algo do tipo, é apenas que é uma função muito básica e com poucos dias você já pode passar para outra pessoa fazer. Alguns dados do IBGE mostram que 60% dos trabalhadores CLT no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Isso não é uma classe média. Você sabe bem como é morar no país. Você sabe que, na verdade, isso é apenas como se sobreviver. Esse valor você apenas sobrevive no país. Na verdade, a maioria tem apenas um salário mínimo. Você não consegue nem sair muito disso. Então, se com apenas 2 salários mínimos você apenas sobrevive, o que você faz com um salário mínimo? Subemprego, ele não é uma fase. A maior mentira que é passado para todo mundo é: fica tranquilo, pô, é temporário. Alguns dados do IBGE mostram que 60% dos trabalhadores CLT permanecem na mesma faixa salarial mesmo após 5 anos. Ou seja, você se torna um custo operacional. Ou seja, quem entra raramente sobe. E por que isso acontece? Porque essas vagas elas não são projetadas para alguém se destacar e crescer. Elas são projetadas para ser de fácil substituição, como a gente comentou no último tópico, para ser algo fácil de ser trocado, substituído. Não ser necessário anos de estudo para você colocar uma pessoa ali para fazer esse serviço. Anos de estudo para capacitar alguém. Simplesmente uma função básica. E aí que tá, quando você tem uma função tão básica na empresa, você já não se torna um ativo estratégico, né? Você não é um funcionário que a empresa demanda ter ali na empresa, e sim você se torna um custo operacional. Você é apenas um custo, nada mais que isso. Um custo totalmente descartável, né? Um custo que você pode substituir por outro que você não vai sentir falta, né? Você não tem uma função com um conhecimento específico, com uma habilidade específica que a empresa precisa e necessita de você. Você é apenas mais um custo que pode ser trocado. Teto salarial baixo. O problema do subemprego, ele nem é o salário inicial que você vai receber, mas também ele é o salário máximo, porque normalmente o salário inicial vai ser o seu salário máximo, porque você não vai ter crescimento dentro dessa empresa. Então você entra ganhando pouco, anos se passam e você continua ganhando pouco, normalmente com mais responsabilidade, com mais tarefas, e seu poder de compra é o mesmo. E aí que tá, alguns dados apontam que o crescimento real da renda nessas funções fica abaixo de 2%, ou seja, é um reajuste que não consegue bater a própria inflação. Isso significa na prática que a cada ano que passa você está mais pobre, mesmo ganhando mais. São coisas que as pessoas não conseguem entender. E aí que entra o ponto. A CLT não te protege da inflação. Por que ela não protege você da inflação? Normalmente, todo ano você tem um reajuste chamado dissídio. E ele é apenas um aumento ilusório, tá? Porque normalmente ele é atrelado com a inflação. Mas a inflação divulgada nunca é a inflação real. Você vê que nominalmente eles colocam uma inflação de 5%, mas você vai no supermercado e você percebe que as coisas estão 20, 30, 40% mais caras. E você fala, pô, mas a inflação não é de 5%? Como que todos os produtos estão mais caros, 20, 30% mais caros? Então você percebe que a cada ano que passa, o seu salário compra menos coisas. O salário mínimo de 2014 a 2024, ele subiu nominalmente, mas o poder de compra diminuiu na mesma proporção, ou até mais. O subemprego CLT não te protege da inflação, ele te expõe à inflação.
e você corre em uma esteira, basicamente, pensando que estava indo pra frente, mas na verdade você tá parado no mesmo lugar. E se você não parar de correr, você cai e volta, vai ficar muito pra trás. Subemprego CLT apenas te traz malefícios. Troca do seu tempo por migalhas. No subemprego, sua renda sempre será limitada. Porque você tem que parar para pensar o seguinte: a sua renda do CLT ela é limitada por 3 coisas: as horas trabalhadas no seu dia, a escala que você tem que cumprir e a permissão do seu chefe. Se ele te bonificar, talvez você ganhe mais. E se ele também não quiser, você vai continuar na mesma renda que você tem. Você não ganha mais por produzir mais. Você só ganha mais se alguém permitir você ganhar mais. Porque nesse caso, você não faz algo impactante. Você não faz algo para si próprio. Você apenas está fazendo uma função para a empresa. Não existe como você ser mais produtivo. Não tem como você escalar o seu trabalho. Não haverá escalabilidade nisso. Isso é apenas um teto salarial para você ganhar e nunca mais sair disso. E aí que tá. Quem troca o tempo por dinheiro sempre perde. Porque o tempo é finito. Trocar o seu tempo que você tem, que é algo finito, o único recurso que você não pode comprar de volta, o único recurso que se você perder, ele é para sempre, é o seu tempo. E você perder o tempo, né, do seu dia, trabalhando para alguém, sem ter nenhuma perspectiva de futuro, ou uma perspectiva que daqui a alguns anos você pode simplesmente não trabalhar mais, é algo que na minha cabeça não faz sentido. Uma coisa que as pessoas gostam muito de debater também é os benefícios da CLT, que seriam quais? Vale refeição, vale transporte e plano de saúde. Mas isso é apenas o sistema tentando te deixar confortável, induzir a acreditar que você não pode viver sem isso. O sistema coloca esses benefícios para você pensar, pô, se eu sair desse emprego eu vou perder os benefícios. Ele paga um pouco, mas tem benefícios. E de verdade, cara, muitos autônomos não precisam desses benefícios. Ou se um dia eles precisam de algo dessa magnitude, a renda que eles podem produzir, né, como autônomos, pode suprir isso, né? Então meio que é uma farsa, porque é uma indução a você acreditar que essas coisas aqui são necessárias para sua vida, que sem elas provavelmente você pode ter problemas. Quando na real é só um docinho colocar na sua boca para você ficar feliz. Tá, vamos lá agora pro último tópico, né? Sem acúmulo de capital. Como que você quer ter um futuro se você não consegue acumular capital? Se não sobra, não existe como acumular. Se nada para na sua conta, como que você vai acumular capital para um dia esse capital se tornar a sua aposentadoria? Como que você quer ter capital suficiente para não precisar mais vender o seu tempo para ninguém? Se você não tem como guardar dinheiro, pois não sobra dinheiro para você guardar. O ciclo de um CLT de subemprego normalmente são esses. Salário, vai para sua conta e paga os boletos. E aí que entra um dado interessante. Mais de 70% dos brasileiros não conseguem poupar nem 10% da renda mensal. Sem capital, você não investe, não empreende e não se protege de nenhuma crise. E aí que você vai perceber que você é dependente do seu salário. E isso não é uma segurança quando você para pensar bem. Na verdade, isso é uma fragilidade. Depender apenas do seu salário. Bem, a gente consegue entender que o subemprego tem muitos malefícios, mas existe também o ponto onde você precisa entender que não fazer nada e não ganhar nada é pior do que um subemprego. Mas se você está num subemprego, existe uma maneira de você sair dele. E eu vou te dar 3 opções aqui. E aí que a gente entra na saída. Primeiro caminho, especialização técnica. Você pode fazer cursos técnicos, existe o Senai, o Senac. Existem alguns cursos online também que você pode fazer. E aí que você pode buscar um curso de elétrica, um curso de mecânica, se formar em alguma área de vendas, ou marketing, ou até mesmo automação. São áreas técnicas que o mercado valoriza. E hoje, essas 2 primeiras aqui, que é elétrica e mecânica, existe uma carência muito grande no mercado, né? Uma carência muito grande, pois a nossa geração nova, principalmente a partir da geração Z, ela não quer fazer trabalho braçal. Ela quer ser TikToker, YouTuber e etc. Quer jogar no tigrinho. Então, assim, ou maior, né? Elas querem ser engenheiras, médicas, ou seja, não querem fazer serviços básicos. E isso torna esses serviços aqui, além de
sobrar serviço desse tipo no mercado, quando a especialização que você faz é boa e você se dedica a isso, e você se torna um bom profissional nessa área, você pode cobrar o valor que você quiser nela. Muitos aí cobram, sei lá, R$300 a diária, se você trabalha por diária. Se você pega um projeto, você pode cobrar 10, 15 mil num projeto, dependendo da magnitude de como que você vai precificar isso. Então, especialização técnica é algo indispensável caso você esteja preso num subemprego e não saiba como sair. Próximo caminho, renda fora da CLT. Você pode ter 3 opções: vendas online. Isso aqui pode ser Shopee, Mercado Livre, ou até mesmo se você for estudar a fundo marketing, etc., você pode fazer até vendas de infoprodutos, né? Você pode fazer criação de conteúdo. E aí você pode até pensar, né? Pô, o que eu vou criar? O que eu vou falar? Cara, sinceramente, criação de conteúdo é algo que você pode fazer sobre você mesmo, né? Seu dia a dia, ou se você sabe alguma coisa, um conteúdo específico sobre alguma coisa, não sei. Você pode falar, você pode ensinar, mas só faça algo que você goste, né? Porque a criação de conteúdo, ela envolve muito mais do que o conteúdo que você está passando técnico. Ele envolve também a simpatia que as pessoas têm com você. Eu já percebi que muitas das vezes, quando você sente empatia pelo criador, né? Por exemplo, você vê alguém fazendo um vídeo onde ele mostra o dia a dia dele e aquele dia a dia ele fala com você porque é parecido com o seu, isso cria um vínculo entre você e o criador e acaba fazendo você querer ver mais sobre ele, ver mais vídeos, etc. Então, não necessariamente você precisa ser um especialista em nada, você só precisa ser você mesmo e talvez você vai criar uma comunidade. E uma boa renda fora do CLT é um freelancer. Hoje a gente tem aí alguns aplicativos que você pode se inscrever, né? E aí você pode trabalhar em restaurante, ser garçom, ou até mesmo se você quiser trabalhar de, sei lá, tiver um carro, trabalhar de Uber, tiver uma moto, trabalhar no iFood. Aí que aqui tem várias funções que você pode fazer e fazer uma renda fora da CLT. Por que seria uma renda fora da CLT? Lembra que eu comentei lá em cima que você não tem, que um subemprego CLT não te gera renda o suficiente para poupar dinheiro? E aí que entra a renda fora da CLT. Aqui você pode fazer uma renda extra onde você vai conseguir poupar dinheiro. E aí, com essa renda extra, você pode fazer investimentos de longo prazo. E aí entra o caminho 3, né? Investimentos de longo prazo, que seriam ações, renda passiva e até mesmo metais preciosos tendem a se valorizar durante os anos. É a reserva de valor mundial, principalmente o ouro, né? Mas para que você possa ter dinheiro, né, para poder investir nisso, você vai precisar de ter renda extra. Então é isso, né? Você tem aqui como sair dessa vida de subemprego. Acredito eu que seja tudo. Subemprego, ele não é algo digno, nem indigno. Ele é simplesmente insuficiente para você viver. Insuficiente para você planejar um futuro. Se você quiser apenas sobreviver, pode ficar nele. Se você quer realmente crescer na vida, um dia você poder parar de trabalhar, parar de vender seu tempo para outra pessoa, você vai precisar sair do subemprego. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, algum argumento contra o que foi dito nesse vídeo, comentários estão aí disponíveis para vocês, ok? E lembre-se, quem não pensa, paga a conta.